Você já conheceu um ator que foi condenado à pena de morte? Olá, queridas e queridos ouvintes do canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre caso criminal. Antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e ative o sininho para notificações. Combinado? Recado dado, agora vamos ao caso. Julie Kibuishi morava na Califórnia, nos Estados Unidos. Era filha de imigrantes japoneses. Na época dos fatos, ela tinha 23 anos e era estudante universitária de dança. Segundo seus amigos, Julie amava dançar e tinha grande talento para a dança. Na faculdade, Julie conheceu e fez amizade com um rapaz chamado Sam Hare, que era um ex-militar que serviu ao Afeganistão, e os dois se tornaram-se bons amigos. Sam tinha 26 anos na época do caso. Ele teve trauma pós-guerra e Julie compreendia suas dificuldades e o ajudava, pois os dois se tornaram bons amigos. Eles estudavam dança juntos na mesma universidade e os dois sempre se deram muito bem. Porém, certo dia, Julie recebeu uma mensagem de seu amigo Sam que pedia para ela ir até a sua casa para conversarem sobre algum problema que ele tinha. Porém, o que ela não sabia é que, na verdade, Sam, infelizmente, já estava sem vida. Então, o pai de Sam resolveu ir até a casa do filho. Isso porque já havia se passado algum tempo em que seu filho não dava notícias, não retornava as ligações e mensagens. Então ele foi visitá-lo. Ao chegar no apartamento de seu filho Sam, seu pai encontra o corpo de uma mulher desconhecida, já sem vida, na cama de seu filho Sam. Em pânico, ele liga para a polícia imediatamente, descrevendo para a atendente como encontrou o corpo desta mulher no local. Ela tinha sangue escorrendo pela cabeça e estava um pouco despida. Assim que a polícia chega ao local, constata que realmente a moça estava sem vida e tinha um tiro na cabeça. Um detalhe importante é que os policiais visualmente viram apenas um tiro em sua cabeça. Além disso, tinha uma frase escrita na blusa dela na parte das costas. A bolsa desta mulher ainda estava no local. E por ela, os policiais encontraram a carteira desta mulher e lá dentro continham os seus documentos, e assim ela pôde ser identificada. Era a Julie. Sam estava desaparecido e Julie morta em sua casa. Os policiais notaram também que as coisas pessoais de Sam não estavam mais no apartamento, como a carteira, carro, chaves, documentos e cartões dele. Os amigos afirmam que Sam tinha uma namorada e ele e Julia eram apenas bons amigos. Então, a primeira teoria dos investigadores foi que Sam quisesse ter um relacionamento mais íntimo com Julie e ela teria se negado, e por esse motivo ele tivesse ficado com raiva e tirado sua vida. A segunda teoria foi que Sam tenha tentado um contato mais íntimo com Julie, pois suas roupas estavam rasgadas até um certo ponto, como se alguém quisesse tirá-las. Essa teoria de um suposto assédio era mais forte, porque Sam tinha sido acusado de tirar a vida de uma pessoa no passado, porém ele havia sido inocentado na época. Seus pais contaram que ele teve amizade com alguns jovens que tinham conexões com gangues, e um dia ele foi encontrar com um amigo dele e no meio da rua a gangue resolveu atacar esse amigo e ele permaneceu no local na companhia do rapaz até que chegasse alguma ajuda para ele. Porém, o rapaz já estava sem vida e ele foi acusado, porém foi inocentado depois. Na autópsia, foi constatado que Julie levou 2 tiros na cabeça.
Um ficou bem visível, por ter sido próximo à orelha, mas o segundo não ficou visível, por ter sido em meio aos seus cabelos. Ela não tinha nenhum sinal de menor abuso e os investigadores acreditaram se tratar então de uma cena fabricada. Parecia que a cena havia sido montada para que acreditassem que alguém teria a intenção de cometer abuso, seguido de homicídio. Os investigadores interrogaram vizinhos e amigos da faculdade de Sam, mas apenas um de seus vizinhos disse algo mais comprometedor sobre o comportamento dele. Esse vizinho se chamava Daniel Wozniak e ele disse aos investigadores que Sam parecia estranho ultimamente, andando com algumas pessoas desconhecidas que pareciam que não queriam ser identificadas. Preocupado com Sam, seu pai foi averiguar as contas bancárias que eles tinham em comum e percebeu que as contas estavam sendo movimentadas diariamente, desde o dia em que Sam desapareceu. As máquinas bancárias automáticas lá nos Estados Unidos tiram fotos automaticamente de todas as pessoas que a movimentam, e por essas fotos foi averiguado que não era Sam quem estava movimentando as contas. Em uma dessas movimentações foi constatada a compra de uma pizza com o cartão de Sam. Foi descoberto que essa pizza foi comprada por um estudante de ensino médio chamado Wesley. Os investigadores ainda tinham Sam como principal suspeito da morte de Julie. E, acreditando que Sam tivesse convencido esse estudante a fazer a compra apenas para despistar a polícia, apenas por precaução, os investigadores seguiram o entregador de pizza para o local da entrega, para descobrir quem estava junto com esse estudante. Seguindo o entregador, a polícia chegou até a casa de Wesley e o prenderam. Wesley disse que aquele cartão lhe foi dado por um amigo que pediu que ele sacasse $400 por dia, porque era o valor máximo que era permitido por dia. E o motivo, Wesley alegou que esse amigo pediu para ele fazer isso porque o dono do cartão estava devendo para ele. Então, a polícia quis saber quem era esse amigo, e Wesley relutou para dizer, mas no fim acabou contando o nome desse amigo. Era Daniel Wozniak. Daniel era ator, tinha 31 anos na época. Ele e sua noiva, a atriz Rachel Buffett, moravam no mesmo condomínio de apartamentos que Sam. Ele também estudava teatro na mesma universidade que a Julie e o Sam. Rachel, nascida em 20 de julho de 1987, tinha 31 anos na época do caso. Ela era atriz e ex-intérprete de princesas da Disney. Na época dos assassinatos, Daniel estava profundamente endividado e desempregado. Então, os investigadores interrogaram Daniel e perceberam que ele estava escondendo alguma coisa. E então, no dia da sua despedida de solteiro, apenas 2 dias antes de seu casamento, a polícia prende Daniel e o leva para a delegacia sob custódia. No interrogatório, ele nega qualquer envolvimento com o caso, mas após um tempo, ele admite tudo, dizendo que ele era louco. Ele disse que Sam pediu ajuda a ele para se esconder, ameaçando ele e a sua noiva, e que ele ainda chegou a ver a Julie debruçada em sua cama com 2 tiros na cabeça. Eles pedem para ele escrever a frase que estava escrita nas costas de Julie e comprovam que a caligrafia era muito parecida. Mas isso ainda não eram provas suficientes para prendê-lo. Porém, teve o fato de ele ter afirmado que viu Julie com 2 tiros, e no relatório os policiais escreveram que só era visível apenas um tiro.
Como ele tinha direito a ligar para um familiar, ele escolheu ligar para sua noiva, e no telefone ela praticamente admite tudo, mesmo sabendo que a ligação estava sendo gravada. No dia seguinte, ele admitiu ter matado Julie e Sam, e o motivo foi por dinheiro. Ele ia se casar, estava endividado e desempregado, e queria o dinheiro para financiar o seu casamento e a lua de mel que estavam por vir. Depois que Sam disse a ele que tinha uma economia de cerca de $62 mil, Daniel decidiu matar Sam para roubar o seu dinheiro. Em 20 de maio de 2010, Daniel atraiu seu vizinho Sam com a desculpa de pedir ajuda dele para transportar algumas caixas, já que ele era um homem forte. Então, ele atirou em Sam pelas costas 2 vezes na cabeça, com uma pistola semiautomática calibre 38, após atraí-lo para um porão. Ele roubou então todas as coisas pessoais dele, como cartões, chaves do carro, celular e carteira. E depois foi se apresentar em uma produção teatral que ele já tinha marcada, atuando e dançando, como se nada tivesse acontecido. No entanto, no meio de sua apresentação, ele parou em algum momento que teve oportunidade para usar o celular de Sam para enviar mensagens a Julie, pedindo a ela ajuda para conversar e que ela fosse até o seu apartamento. E ela confirma que iria sim. Julie acreditou que Sam estava tendo alguma outra crise de episódio pós-traumático e, como ela era amiga, não lhe negou ajuda, quando na verdade a intenção de Daniel era apenas arranjar uma forma de desviar a atenção da polícia e jogar a culpa de Sam sobre a morte de Julie. Então, após a performance no teatro, ele e sua noiva voltam para casa. Daniel vai ao apartamento de Sam, onde ele também atacou a Julie, tirando a sua vida. Depois, ele encenou a cena do crime para fazer parecer que Julie havia sido abusada, sugerindo que Sam havia cometido a agressão e o assassinato subsequente e depois fugido. Daniel volta para casa e conta tudo à sua noiva. Posteriormente, no dia seguinte, Daniel volta ao local onde deixou Sam sem vida e desmembrou o corpo, removendo seus membros e cabeça. Ele descartou as partes em um parque chamado Eldorado. Depois de mais de 5 anos de procedimentos judiciais, Daniel foi a julgamento e foi condenado por 2 acusações de assassinato em 1º grau. Em novembro de 2012, a então noiva de Daniel, a atriz Rachel, foi presa e acusada por cumplicidade e por ter mentido várias vezes aos investigadores da polícia para acobertar seu noivo Daniel. Após a prisão, ela contou que Daniel tirou a vida de Sam e lhe roubou $62 mil para custear o seu casamento e lua de mel. Em setembro de 2016, Daniel foi condenado à morte pelo assassinato de seu vizinho Sam e sua amiga Julie e aguarda a data de sua execução. E esse foi o nosso caso de hoje. Você já tinha ouvido falar sobre um ator que foi condenado à pena de morte? Pois é. Diga nos comentários o que você achou sobre esse caso. Agradeço muito a sua atenção. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.